Já estamos em Discurso Direto, na segunda edição. Quase 900 mil famílias podem vir a ter um desconto no imposto municipal sobre imóveis. Mas as câmaras municipais têm até 30 de novembro para decidirem se aplicam ou não a redução do IMI às famílias com filhos. Este tema que vamos debater aqui no Discurso Direto. Meu convidado, Rogério Fernandes Ferreira, é ex-secretário do Estado dos Assuntos Fiscais e advogado especialista em Direito Fiscal. Seja muito bem-vindo ao nosso Discurso Direto. Já sabe que, como sempre, conto com a sua participação. Basta ligar o 21 044 11 45. E eu lembro que o IMI familiar permite às famílias com filhos pagarem até menos 30%. O problema é que os descontos só serão aplicados se as autarquias assim o entenderem. Pode ser uma poupança de peso no orçamento de quase 900 mil famílias com filhos, mas depende da boa vontade das autarquias. O Governo deu aos municípios a possibilidade de escolherem se querem ou não aderir ao IMI familiar, que permite descontos no imposto, consoante o número de filhos. As regras estipulam que uma família com um filho a cargo tem um desconto até 10%, 2 filhos dão até 20% de desconto e 3 ou mais filhos permitem reduzir o imposto até 30%. Mas o IMI é uma parte importante da receita das câmaras e por isso os descontos só serão aplicados nas autarquias que aderirem, o que pode reduzir drasticamente o número de famílias beneficiadas. Os municípios têm agora até ao final do mês de novembro para comunicarem às finanças se aderem ou não ao IMI familiar. Mas Porto, Gaia, Santarém, Oeiras, Setúbal e Faro já fizeram saber que não vão aplicar o desconto. Municípios como Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Porto Alegre, Sintra e Lisboa ainda estão a analisar a matéria. Mas há também já municípios a aderir. Viana do Castelo vai aplicar um desconto de 10% a famílias com 2 filhos e 15% a quem tem 3 ou mais. Em Braga, 2 ou mais filhos vão dar direito a 10% de desconto. Em Viseu, os descontos são de 15% para quem tem 2 filhos e 20% para quem tem 3 ou mais. E Leiria é, até agora, o único município a aplicar os descontos a todas as famílias com filhos. A juntar a estas, há uma lista de mais 17 autarquias que também já manifestaram intenção de aderir, mas ainda não decidiram com quanto. As reduções aplicam-se ao IMI de 2015, que será pago em 2016. As famílias beneficiadas serão notificadas da liquidação já com o desconto até março do ano que vem. 21 044 11 45, já sabe, é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste nosso Discurso Direto. Bem-vindo, Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Esta medida do IMI agora no desconto de famílias, primeiro, as câmaras, se bem me lembro, eram as câmaras municipais que decidiam qual o montante do desconto do IMI. O IMI que eu acho que é um imposto ridículo, mas não se torna mais ridículo agora quando se aplica a famílias com filhos? O imposto deve ser ridículo no sentido de que deve ter uma taxa relativamente pequena. Claro. Nesse sentido deve ser também ridículo. Mas de facto não é através de impostos sobre o património do género deste que se consegue, por exemplo, ou que se deve conseguir, ou não é esta a via adequada para se conseguir resolver os problemas da natalidade portuguesa. Eu até iria mais longe. Acho que não é apenas, não é até com a fiscalidade em geral que os problemas da natalidade se conseguem. Está provado, não está? Eu julgo que há estudos sobre isso e quase empiricamente se dirá que não é pelas pessoas pagarem menos impostos que vão ter mais filhos. Portanto, é esta aqui a questão de fundo. Em particular, os impostos sobre o património são impostos que devem ter um mínimo de benefícios fiscais. São impostos sobre a detenção de riqueza. Portanto, esta via de transformar o IMI numa espécie de IRS, tal como existe, como sabem, há agora o Conselho Familiar desde este ano, do meu ponto de vista não faz sentido porque este imposto deve ser o mais objetivo possível. Exatamente. Para além disso, cria aqui alguma injustiça, eu diria, no sentido de que, por exemplo, as famílias que não sejam proprietárias e, portanto, nesse sentido não sejam sujeitos passivos de IMI, obviamente que não beneficiam do desconto, o que significa que a terem atenção a alguma coisa que tenha a ver com os impostos, faz mais sentido que se tenha atenção ao nível de rendimentos e não, digamos, a detenção da riqueza. Aliás,
algo que me impressiona parece que é um incentivo à natalidade, que não resulta, aliás, como quase todos os incentivos, porque não é com as próprias estas... câmaras estão contra esta medida. Exatamente, sim. O que é curioso, não é? As próprias câmaras estão... Câmaras municipais que têm ou podem reduzir o IMI ou até devolver o IMI, tem acontecido até agora em algumas câmaras, pelo menos em tempos em que não havia tanta crise, mas mesmo assim algumas aguentaram-se e até o IMI era o mais baixo possível, não é? Mas agora eu perguntava, então a redução se ter um filho é uma redução de 10%, 2 filhos 15%, 3 filhos 20%. E eu pergunto, se nós já pagamos a casa, os impostos da casa, os juros da casa e às vezes eu brinco e passam por lá os cabos de eletricidade, das TVs cabos e não sei o quê, e ninguém nos paga nada por isso, não é? Nós já pagamos a nossa casa. Se esta medida, então não se devia estender então, também às pessoas, por exemplo, mais velhas. É claro que isto é uma caixa de Pandora que se vai abrir num imposto que não devia ser propício a este tipo de benefícios fiscais. Aliás, os benefícios fiscais ao serem criados têm que sempre ser medidos. Era muito importante sempre vermos o custo-benefício. Felizmente, nesta perspectiva, as câmaras, antes de tomar a decisão, vão ter estes dados, porque a própria administração, a autoridade tributária, já lhes forneceu esses elementos. Portanto, vão perceber exatamente se lhes como hão de compensar, em termos de receita, esta diminuição de receita que obviamente este benefício lhes vai impor. E como dizia aí bem, as câmaras neste momento já podem escolher a taxa entre 0,3% e 0,5%. Sendo a maior parte das câmaras tendo um nível de endividamento muito grande, provavelmente até deveriam ter taxas, as taxas mais agravadas, precisamente a ver se conseguiam amortizar a parte da dívida sem constantemente, como tem sucedido ao longo dos últimos 40 anos, andado a resolver os seus problemas à custa de transferências do Estado. Exatamente. É Sintra, Lisboa, Vila Nova de Gaia, Braga e Porto, que são as autarquias com o maior número de famílias com filhos. O que é verdade é que não sei se vai resultar ou não, quer a nível de famílias, quer a nível de IMI, não é? Repara, esta medida também pretende pôr as câmaras um pouco em concorrência umas com as outras, procurando chamar a si, digamos, um maior número de municípios. Portanto, aqui também há alguma concorrência que é estimulada em função desta medida. Quer dizer, não é por 10% de desconto no IMI que alguém se vai mudar... É na taxa do IMI, que é diferente também. Na taxa do IMI. Ainda é menor. Que alguém se vai mudar de Lisboa para Braga, não é? Não, a Lisboa não. Lisboa também há filhos, pronto. Imagino, de Lisboa para uma cidade do interior. Aliás, repara, por exemplo, para este ano a decisão vai ser tomada até 30 de novembro, mas em relação a 31 de dezembro do mesmo ano. Exatamente. Portanto, não é em 3 meses que, de facto, as pessoas se conseguem mudar. Provavelmente isto devia ter que ver com o ano anterior. Exatamente. Aliás, até isto lembra-me outra questão. As novas instruções que foram agora divulgadas para a Administração Tributária no sentido de tornar automático este benefício que vai passar a constar das notas de cobrança, vão ter que ter em atenção, aliás, elas próprias prevêem, o número de dependentes constante da declaração do IRS que é entregue no próprio ano, mas que diz respeito ao ano anterior. Ora, tanto quanto me parece, o artigo 112 do Código do IMI refere-se ao número de dependentes do próprio ano que o IMI respeita. Portanto, o que é que isto significa? Significa que se vai atender ao número de filhos do ano anterior e não ao número de filhos, tal como a meu ver a lei apoia, do ano que respeita. Isso é interessante também ver. Não é? Ora bem, exatamente. Há muitas perguntas, algumas sem resposta, há muitas dúvidas, como sempre. Isabel Colasso, olá, boa tarde. Está a ligar de Corroios. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha deficiente com 90% de incapacidade que tem 41 anos, faz agora 41 anos. Será que eu posso pedir também a redução do IMI, uma vez que ela no IRS consta como se fosse 2 filhos? Eu creio que sim, acho que o doutor Rogério... Eu pertenço à Câmara do Seixal. Seixal. Bom,
Eu defenderia que sim, mas atendendo a que há uma... A lei, tanto quanto me parece, fala em número de dependentes. Portanto, Pronto, como é dependente, 90%... mas o grau de deficiência aqui está previsto para o IRS de maneira diferente. Aqui o IMI apenas refere o número de dependentes de acordo com a composição do agregado familiar para efeitos de IRS. Portanto, eu diria que conta como um dependente. Também acho... Mas ela, Isabel, pronto, diga. ela vive connosco, é totalmente dependente, frequenta uma CERSI, pagamos 250 euros por mês da CERSI, isso tudo, portanto ela está totalmente a nosso cargo. Sim. Isabel, eu aconselhava muito vivamente a ir falar com o vereador... Câmara, não é? Na Câmara do Seixal, perguntar qual é o desconto de IMI, pelo menos sendo dependente infelizmente, neste caso. Infelizmente, é verdade, Paulo. Eu sei. Isabel, é dos maiores problemas que pode existir numa família. Eu sei, Isabel. Pronto. Isabel, pelo menos Diga. 10% tem, de certeza absoluta, de desconto no IMI, mas tente falar com o vereador ou com alguém da Câmara do Seixal para ver qual é o nível de desconto e força e boa sorte. Eurico Varela, boa tarde, está ligado de Coimbra. Boa tarde, Dona Paula. Boa tarde. Para si e para o seu convidado. Olha, relativamente ao tema de hoje, pronto, eu vou-lhe dar a minha opinião. Força. Isto realmente é incrível que estas coisas aconteçam neste país. Então é assim, quer dizer, o Governo está a lançar uma lei que, ao fim e ao cabo, é como se querer mandar na casa dos outros, ou seja, vai criar realmente este imposto no IMI. Mas Não, já está criado, Eurico. Ou isso. Sim, Mas o IMI já tem uns anos. Ok, mas é para as autarquias mandarem fazer. Ou seja, se as autarquias não aderirem, então não há desconto nenhum. Eu pergunto, mas porquê que há de ser para pessoas com filhos? Porquê que os outros contribuintes não terão direito a outros benefícios? Olha, por exemplo, Diga. o tempo que se está a aplicar uma taxa de IMI tão elevada, porquê é que não se reduz essa brincadeira? E assim reduz para toda a gente. Porquê é que se há de estar a fazer este fogotório com uma medida destas? Isto realmente, olha, Dona Paula, sabe o que é que eu lhe digo? Em tempo de eleições, este governo habituou-nos a tudo. Tudo vale. E as pessoas ainda caem nesta brincadeira. Olha, eu vou-lhe só apresentar um caso que é realmente típico deste governo, que é assim. Quer dizer, segundo o seu convidado, também estava a dizer que as câmaras endividadas que deviam ter taxas mais elevadas. Quer dizer, a ideia destes governantes é assim: se as câmaras devem, o contribuinte tem que pagar. Se os governantes querem ter aumento de ordenado de 2,5% no início do ano, os contribuintes têm que andar a apertar o cinto. Quer dizer, a ideia deste governo é assim. E então a questão que eu lhe queria colocar é o seguinte. Diga. Pessoa que tem uma reforma de 450 e qualquer coisa euros. Porquê que não há de ter direito à isenção do IMI? Exatamente. Porquê que isto não é visto? Porquê que andam com estes fogotórios todos? Eu gostava que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas, que é tão humanista e tão amigo dos pobres, gostaria que ele desse resposta a esta questão para dizer: se esta pessoa não tivesse quem a ajudasse a pagar o IMI, os filhos, como é que esta pessoa conseguia pagar o IMI da casa? E estamos a falar de uma pessoa que é viúva, é uma pessoa que, enfim, tem perto de 90 anos, estamos a falar de pessoas assim. Está a ver, Dona Paula? Estou a ver, sim, Eurico. É por isso que eu estas coisas irritam-me, porque o governo não tem seriedade nestas coisas e brinca com os portugueses. Isto é brincar pura e simplesmente. E eu sou convidado que tenha um bocadinho mais de respeito pelos portugueses também e que não ponha com essas coisas que, se as câmaras devem, tem que ser as pessoas que pagam os seus impostos é que têm que pagar essas dívidas. E não são quem lá trabalha ou quem está a governar essas câmaras
que tem a obrigação de gerir melhor as câmaras. Era só isto que eu queria dizer. Sim, senhor. Obrigada, Eurico. Bom, o doutor Rogério Fernandes Ferreira, por acaso, é ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas foi na altura dos executivos do engenheiro Guterres que, por acaso, havia já IMI. Havia. Porque, Eurico, o IMI não é deste executivo. Agora, as regras é que estão a variar. Havia um equivalente do IMI, que era a contribuição autárquica. A contribuição autárquica. Pronto. Como é óbvio, este IMI serve para financiar indiretamente, eu diria diretamente, as câmaras municipais. Agora, e ouvimos logo no primeiro telefonema da nossa telespectadora, que realmente as pessoas estão indignadas, e nomeadamente também a Isabel Colasso, porque não sabem como fazer contas à vida, muitas vezes, não é? Já não chega a estar, muito honestamente, não é, a pagar uma casa, porque muitas pessoas ainda estão a pagá-la, porque não havia casas para alugar, ou eram mais caras, e as câmaras nos tentam impor, como é óbvio, a autorização dos sucessivos executivos, mais um imposto. Bem, aqui neste caso é um benefício, portanto é Claro, um benefício para as câmaras, mas mais um imposto para os municípios. Repara, é um benefício para os municípios que pagam uma taxa menor de IMI, em virtude de terem 1, 2, 3 ou mais filhos. A questão que se coloca é de saber que tem que haver impostos, necessariamente, claro. para que exista sociedade, tem que haver impostos para satisfazer necessidades públicas. A questão é se não vale a pena pensar mais, digamos, mais a montante e permitir, sim, aqui este segundo ouvinte percebeu mal, permitir sim uma redução do limite máximo da taxa do IMI. Sim, é isso que está em causa, em vez de criar aqui este benefício, que aliás não se vai aplicar efetivamente a todos os municípios, mas àqueles que tenham mais filhos. Sendo que esta medida, por via dos filhos, conforme eu dizia, não é o IMI o imposto mais adequado. Do meu ponto de vista, nem sequer é a fiscalidade o instrumento adequado ou mais adequado a este fim. É essa a questão. E também, como dizia o Eurico Varela, eu creio que está ainda em vigor e atendendo aos baixos rendimentos, o IMI é pago em 2 prestações. Eu creio que, de acordo com os rendimentos, podem essa pergunta... combinar com as câmaras, pagar em mais prestações, ou não? Por causa, ainda bem que me lembro, por causa aqui de uma afirmação. Sim. De facto, a regra é o pagamento pode ser pago em 2 prestações ou até em 3, desde recentemente. Mas também respondendo aqui a um dos senhores que pôs o problema, as famílias de baixos rendimentos têm um benefício também em termos de IMI, que deste ponto de vista de que as isenções não devem ser subjetivas neste tipo de impostos, até podia ser discutível esta medida, mas por acaso está prevista desde há muito, uma medida para as famílias com menores rendimentos de terem uma isenção precisamente deste imposto. Pronto, Eurico, Eurico Varela, eu fixei o seu nome, confesso que não fixei. De onde é que era? De onde? Coimbra. Então, tentar falar com a Câmara Municipal de Coimbra para saber como é que pode resolver a situação. José Reis, boa tarde. Está ligado a Nazaré. Olá, Dona Paula. Olá, boa tarde. Boa tarde para si e boa tarde para o seu convidado boa também. Tarde. Olha, Dona Paula, a senhora disse, e muito bem, coitado dos reformados. E os reformados? O que se passa com eles? Quer dizer, uma pessoa que tenha, por exemplo, um rendimento de 5 mil euros, vamos supor, 6 mil, 10 mil euros, mas que tenha 4 filhos, tem descontos no MI. Então, e os reformados, que já não podem ter filhos, que é o meu caso, o que lhes acontece? Têm que pagar tudo. Quer dizer, nós somos sempre as mesmas vítimas nas mãos desta gente. Olha, Dona Paula, ou realmente este povo português acorda, e eu apelo a todos os reformados, e basta aos reformados quererem para modificar este país,
ou então a gente continua na mesma, a sermos sempre espezinhados, maltratados por esta gente sem escrúpulos que nos faz tanto mal. Sim. Eu não consigo. Olha, Dona Paula, eu como o ano passado tive que ir às finanças na segunda-feira pedir para pagar o IRS em 3 prestações. Porquê? Porque a minha reforma não dava para pagar o IRS na totalidade. Porque eu, ao ganhar 700 euros de reforma e a minha mulher ganhar 500, sou obrigado a pagar 600 euros de IRS. E então eu, como o ano passado, e a senhora aconselhou-me muito bem, tive que ir às finanças e solicitar as prestações. Prestações dessas que tenho que pagar 200 euros outubro, novembro e dezembro. Há 3 meses consecutivos? Pois, são 3 meses seguidos. E como eu não tenho subsídio de Natal, porque infelizmente foi mais uma alteração que este governo fez aos reformados, eu vou-me ver em papos de aranhas, como diz o velho ditado, Sim. para conseguir pagar essas prestações todas ao Estado. Este governo só nos tem feito isto. E eu apelo a todos os portugueses, a todos os reformados, para que ponham este governo de parte e votem noutro, porque este governo já demonstrou a todo o país o que é capaz de fazer de mal a quem precisa e a quem tem muitas necessidades. Olha, Dona Paula, um bem-aja para si e para o seu convidado. Obrigada, José Reis. Já sabe, será sempre bem-vindo ao nosso discurso direto. José Cruz, boa tarde, está a ligar de Viseu. Boa tarde, Dona Paula. Boa tarde. Muito boa tarde para a senhora e para o seu convidado. Olha, Dona Paula, eu por acaso estou a olhar para a senhora, está muito simpática. E uma coisa que lhe vou dizer, por acaso a senhora, no princípio do programa, até também sorriu. Olha, isto, sabe o que é? Isto é tudo uma fantochada feita por fantoches, atenção. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Então, quer dizer, quem não tem filhos não tem direito que lhe abaixem o IMI. Ora bem, isto é apenas para fazerem filhos, não é? É para fazerem filhos, mais nada, porque todos nós somos portugueses. Eu que pagava 53 euros por uma casinha que tenho, triplicaram-me o IMI, está a entender? Triplicaram-me, não é brincadeira. E por acaso subscrevo as palavras que este senhor anterior disse. Sim, os portugueses cabram os olhos, cada vez que este governo só nos tem roubado. Olha, o que ele disse há bocadinho da reforma, também tenho uma reforma de 600 e poucos euros. Sabe que até que eu também paguei 700 e tal euros de IRS. Tive que também ir às finanças para pagar em 2 vezes. Os portugueses que abram os olhos, que mandem estes 2 indivíduos embora, o Paulinho das Feiras, este senhor que tem mau currículo, o Passos Coelho tem mau currículo, é o maior ladrão que veio para o governo. E é tudo, Dona Paula. Muitas felicidades. José Cruz, bom, eu insisto e com o perigo que corro sempre de achar que há pessoas que acham que eu defendo este executivo. Eu recordo que o IMI sempre existiu. Agora, realmente, estas exceções, a Associação Nacional de Municípios acha que o Governo Central está a pôr para os municípios o ónus de todos os problemas. Às vezes parece assim, mas também o que a Associação Nacional de Municípios defendia era uma diminuição de o quê? 0,1% para todos os contribuintes. A taxa máxima de 0,5% para 0,4%. Portanto, era o que defendia. Portanto, também era um mínimo, porque as câmaras também precisam desse dinheiro. O que é certo é que, provavelmente, se fosse o Governo a tomar essa decisão através de um diploma, estou convencido que a Associação Nacional de Municípios não ia deixar. Não ia deixar. Também há aí esse aspecto. A questão, eu julgo que é outra, é que se estamos, de facto, a criar benefícios fiscais no seio de um imposto que tem natureza subjetiva e que
que não calham bem com o imposto desta natureza. Deviam estar previstas noutros, sendo que nos outros os benefícios fiscais deviam estar reduzidos ao mínimo para que as respectivas taxas pudessem baixar para a generalidade dos contribuintes, incluindo aqui os reformados. Doutor, é isso. Eu sei e sou a primeira pessoa, eu peço imensa desculpa, sempre a dizer o tema é IMI, não vamos, ou seja o que for, não vamos sair dele. Mas muitas pessoas, o que eu estou a ouvir é que muitas pessoas que são reformadas e que têm baixas reformas, apesar de tudo, eu não considero uma alta reforma 600 euros de todo, pagam IRS. Alguma coisa está mal nas contas, muitas vezes. Ou estão mal aconselhados, ou não guardam as faturas. Eu não sei o que é que se está a passar. O problema é o problema de fundo do que o IRS, de facto, é hoje um imposto muito pesado. E, portanto, é um imposto transversal que perpassa por todas as pessoas que têm rendimentos. E se calhar, o próprio IRS, porventura, devia ter uma isenção de base maior. Aumentaram os escalões ainda por cima, não é? Provavelmente ter uma progressividade menor e se calhar toda a gente vai dizer que devia ter mais benefícios, mas o problema é a receita que o IRS gera, que juntamente com o IMI aliás, com o IVA é muito significativa, e o Estado, digamos, com o grau de endividamento que tem e o nível de despesas públicas que assumiu, torna-se muito difícil de baixar a curto prazo. É esta a questão de fundo, não é? O que é verdade é que, e como estamos a ouvir pelos telefonemas, hoje sobre o IMI, ontem sobre Segurança Social, não, era a abertura do ano escolar. O que é verdade é que o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, até no IMI, se consegue dividir os portugueses, não é? Agora para as famílias com filhos, depois o IRS é para pessoas com reformas baixas. Portanto, não se consegue, em termos de fiscalidade, para as pessoas que honestamente não fogem aos impostos, de haver regras simples que se apliquem a todos. O problema é as exceções, não é? Claro. A partir do momento em que se criam exceções, está-se a privilegiar sempre um grupo de contribuintes relativamente a outros. Por isso é que as exceções, do meu ponto de vista, devem ser as mínimas possíveis e os impostos devem ser o mais transversais possíveis. Para quê? Para conseguir diminuir a generalidade das pessoas. Isto consegue-se, e portanto aqui aplicando no nosso caso, provavelmente por via da taxa geral aplicável e não tanto por via destes benefícios fiscais que vão sendo criados ad hoc, mercê, digamos... da maré. Da maré política do momento. Exatamente. João Jorge, boa tarde, está a ligar do Faial, a ilha mais bonita, não é? Sim, boa tarde, Paula. Boa tarde. Convidado. Eu não estou em casa, não estou a acompanhar as vossas considerações, mas estou a chegar a uma das zonas importantes, a mais importantes dos Açores. Qual? Que é o vulcão dos Capelinhos. Olha, João Jorge, também é assim, pode telefonar. Sempre quiser, mas não provoque. Nós estamos aqui num estúdio. É o vulcão dos Capelinhos, é ao lado esquerdo, aí a 30 graus para sul, o Porto Comprido, onde saíam os baleeiros em botes para a caça da baleia. Da baleia, é isso, não provoque, por favor. Ok, Paulo. Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria lembrar dos notícias importantes do Pico. Três vinhos novos que apanharam medalha de ouro, que tiveram medalha de ouro, 92% para acho que é Arinto, que é parecido com o verdelho, e 2 verdelhos. Eu não percebo de vinho, eu gosto do vinho, não gosto, mas não percebo. João Jorge, a malta aqui percebe, estão aqui no estúdio aqui a fazer sinais que pode haver uma prova de vinhos. Estou a brincar. Sim. Jorge, vamos lá ao IMI. E é também, nasceu em 1915, a 18 de setembro, Irmelino Machado Ávila. Completa depois da manhã 100 anos, é um escritor muito famoso da Ilha do Pico, historiador, vai ter uma sessão de esclarecimento no Museu dos Baleeiros das Lajes do Pico, com a presença do Dr. Laborino Lúcio. Sim. Pronto, agora vou falar propriamente do IMI. Vai. É mais uma propaganda, porque, como se sabe, eles não estarão a governar nessa altura, estão prometendo isto só para engajar os que ainda podem ser engajados, não é? O meu caso, queria também lembrar que ontem alguém chamou
a Catarina Martins, Dona Catarina. Catarina Martins é tanto ou mais doutora que António Costa, porque tem uma licenciatura em línguas e literaturas modernas. Sabe que as licenciaturas nada têm a ver com doutoramentos. E como sabe, João Jorge, eu acho que o doutor não é nome. Mas pronto, isso sou eu. Sim, mas ela está frequentando um doutoramento, portanto, é tanto doutora como António Costa. Tem a pessoa e não me fala do IMI, João Jorge. Boa tarde, muito obrigado. Um abraço, pronto. Vamos dar um mergulho nas águas limpinhas do Porto Comprido. Continuo aqui a irritar esta grande equipa do Discurso Direto, vai ver o que é que lhe acontece. Tenha uma ótima tarde, que eu acredito que vai ter, não é? É melhor estar ali no VEAL do que também neste estúdio. Pronto, deixei-o falar sobre tudo isso. Às vezes temos que pagar o preço da insularidade. Um abraço. José da Silva, boa tarde. Está ligado ao Estoril. Boa tarde. José da Silva, tem que pôr a sua televisão mais baixa. Boa tarde, sou a Ana Paula. Boa tarde. E o seu ilustre convidado. É o seguinte, tem que pôr mais baixa a sua televisão, para nos entendermos melhor. Pronto, então vá, está bem? Obrigada. Pronto. Então é assim, eu tenho 64% de deficiência. Sim. Ainda mais baixo. Daqui tem que pôr no chão. Não. Está fantástico, força. Olha, é assim, eu tenho 64% de deficiência, tenho 66 anos e herdei de minha mãe 3 casas. E tenho uma reforma choruda de 1.000 euros. Reforma ótima. Pronto. E tenho a minha mulher não trabalha. Porque é que eu também não tenho direito a ter direito a uma isenção ou um desconto no EMI? Pronto, agora a senhora diz-me assim, você herdou 3 casas, pronto, não sei o que mais. Mas as minhas, não. Eu não tenho casas alugadas, não sei o que. Herdei porque sou filho, não é? Como é óbvio. Agora diga uma coisa, porque é que eu não hei de ter direito a uma isenção ou um desconto? Eu posso pagar isso em 3 vezes, eu tenho que pagar isso em 3 vezes. Mas, em contrapartida, tenho uma reforma de 1.000 euros e tenho uma mulher que não trabalha, não é? E pronto, e temos que comer, temos que pagar a luz, a água e não sei o que mais. Era só isso que eu queria perguntar. Obrigada, José Silva. Obrigado, eu também Paula, estou a falar, estamos a falar do IMI, peço imensa desculpa, e também o Rogério Fernandes Ferreira, que foi também ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Executivo de António Guterres. Eu também já lhe disse isso, eu considero o IMI um imposto um bocado, pronto, eu vou-lhe chamar tonto desta vez. O que é verdade é que todos nós pagamos, e lá está, não haver equidade. E depois, quando o Executivo pensa que é uma ótima lei, quantos mais filhos melhor, não é? Vocês vão ter todos os descontos, depois vêm realmente os reformados, porque, e tal como os 600 euros, os 450, para quem trabalhou uma vida inteira e tem 64% de deficiência, recebe 1.000 euros, o que é que herdam, até apetece às vezes quase dizer, olha, querem ficar com isto, querem comprar as câmaras municipais, não é? A questão reparam, o imposto sobre a riqueza imobiliária praticamente existiu desde sempre. Sim. De antes incidia sobre rendimentos, digamos, presumidos, que era a contribuição predial, depois passou para a contribuição autárquica, depois para o EMI. E existiu e existe não apenas em Portugal, como em quase todos os outros países. Sendo que, aliás, vai ser um dos impostos de futuro, precisamente porque os imóveis não andam. Não é? Os imóveis não é como as pessoas, portanto, não se deslocam, não é como as pessoas nem como as empresas. Portanto, no momento em que há livre circulação de capitais, é evidente que estes impostos são muito apetecidos por parte dos Estados e nomeadamente, por parte de autarquias locais, cuja receita, uma vez que a receita é delas. Portanto, nesta perspectiva, é um imposto apetecido por gerar receita. O problema é que não se podem criar benefícios fiscais subjetivos que tenham em atenção o facto de a pessoa ser reformada ou não ser reformada, ou da pessoa ter ou não ter 1, 2, 3 ou mais filhos, porque este, volto a dizer, não é um imposto adequado
a fazer este tipo de justiça fiscal que tem a ver com rendimentos e não tem a ver com património. Portanto, as isenções subjetivas ao nível deste tipo de impostos são isenções que não caem bem. As isenções aqui têm que ser objetivas. Exato. Têm que concretas. Tem que ver com o imóvel em si. Não é? Por exemplo, se o imóvel tem interesse nacional, por exemplo, esta é uma isenção que se calhar faz sentido, ou uma redução de taxa. Está bem, mas há muitas pessoas, o que acontece, e já entendi que defende o IMI, pronto, para ajudar. O problema é quando câmaras... abre-se a caixa de Pandora, quando se cria uma isenção desta natureza, é legítimo que as pessoas depois façam estas perguntas que estão aqui a colocar. Então eu sou reformado, então eu tenho um filho deficiente, então eu não ganho muito, ganho menos do que as outras pessoas. Então eu não tenho um imóvel, porque eu vivo numa casa arrendada. Portanto, isto só demonstra, estas perguntas que aqui estão, que este tipo de benefício subjetivo não cai bem no imposto desta natureza. Exatamente, mas defende o IMI como defendia a contribuição autárquica. É uma inevitabilidade neste momento e é um imposto que, aliás, se tem visto que tem vindo a gerar uma receita autárquica bastante significativa, da qual provavelmente as autarquias não vão abdicar sem uma compensação por parte do Estado e onde nos outros países, que existe nos outros países. Porventura, podemos discutir o valor da taxa e o volume de receita que este imposto gera. Provavelmente, se calhar poderia ser melhor parte da receita do imposto sobre a detenção da riqueza, quer dizer, este imposto poder ou aumentar ou diminuir e, portanto, nesta mesma medida aumentar ou diminuir outro tipo de impostos, Exato. como é o caso do IRS. Aqui vai ser muito difícil porque a receita é municipal e o IRS, para já, não é. Ainda não é. Embora alguma parte vá também para as câmaras municipais. Há essa intenção. Exatamente. Manuel Jorge, olá, boa tarde. Está ligado de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Eu queria pôr uma questão ao seu convidado, Sim? porque eu também sinceramente, só há cerca de 15, 20 minutos é que estou a ver-vos e não sei se a pergunta que eu vou pôr, se já a puseram, se o fizeram, peço desculpa. Sim, não faz mas, mal. Pronto, tem a ver, obviamente, com o IMI e com uma notícia que eu li há cerca de um mês e meio, e que já fiz essa questão, já fiz a pergunta que vou fazer, já a pus nas finanças em Vila Nova de Gaia, mas ninguém me soube explicar. E tem a ver com o seguinte, li eu, presumo que bem, que no próximo ano, 2016, as famílias portanto, os agregados familiares, se o termo é o mais correto, presumo eu, Sim. que não ultrapassem os 15 mil e não sei quantos milhares de euros portanto, do vencimento anual total, são isentas do IMI. As finanças fazem logo de imediato essa... Não sei exatamente o valor, mas... Sim, espera aí, Manuel Jorge, vamos já esclarecer este ponto, porque o Dr. Rogério Fernandes Ferreira vai ajudar-me. Diga-se, doutor. Não, esse benefício em função do nível de rendimentos do sujeito passivo e do seu agregado, aliás, dos rendimentos do agregado familiar a que o sujeito passivo pertence, já existe há algum tempo e, de facto, há um limite abaixo do qual há uma isenção prevista para o IMI. Volto a dizer que se calhar, do ponto de vista, pelo menos, teorético, pode-se discutir se essa medida é razoável ou não, mas, de facto, ela de facto existe. Olha, e sobre filhos, Manuel Jorge, e antes de continuar o seu raciocínio, Vila Nova de Gaia acho que já aceitou também, e é onde há mais filhos também. Diga. Não, era apenas a ação que eu queria pôr, porque eu tinha posto algumas pessoas, incluindo as finanças, em Vila Nova de Gaia, e ninguém me sabia explicar, quer dizer, porque isto às vezes, enfim, os próprios funcionários de finanças andam meio ou distraídos, ou então, enfim, é tanta propaganda. Às vezes acontece. Ok, era só. Muito obrigado, Patrícia. Pronto. Ainda bem que conseguimos ajudar, fico contente. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Rui Galriça, boa tarde, está a ligar da Quinta do Anjo. Tem que pôr o som mais baixo. Viva, boa tarde. Boa tarde. Dona Paula Magalhães, é o seu ilustre convidado. Uma muito boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez. Força. Ora bem, quanto ao IMI, quanto a este programa, é de lamentar que realmente alguns intervenientes neste programa ocupem o espaço que é relativo ao IMI para falar de tudo e mais alguma coisa sem ser do IMI.
Mas Então vá, o governo força. não tem culpa. Vamos lá ao IMI. Pronto, quanto ao IMI. Quanto ao IMI é assim, é o seguinte. Este governo de ladrões que rouba o dinheiro onde pode ir buscar, em tudo o que pode ir buscar, este governo de ladrões, aliás, todos os outros há 39 anos para cá, e é por isso que estamos onde nós estamos e estivemos na bancarrota. Rui Galriça, insisto, se quiser falar do IMI agora, insisto, e assumindo que depois me vão criticar, muitas vezes cobardemente. Mas, não vou criticar. O IMI não foi criado por este Executivo. Ponto final, parágrafo. Não foi, Pronto. mas foi especulado, foi roubado por este governo. Foi roubado. E os outros não roubaram. Triplicado, Ana Paula Magalhães. Triplicado? Triplicado, sim. Triplicado. Olha, triplicado? Triplicado, sim. Olha, e é assim. Portanto, mais uma vez eu digo, este governo de ladrões, que tem que ir buscar dinheiro a todos os sítios, tem que roubar dinheiro a todos os sítios, mais uma vez fez o favor de nos roubar no IMI. E é assim, eu tenho uma mulher desempregada e não tenho qualquer ajuda no IMI porque eu ganho mais do que 600 euros mensais. Sim, como ferroviário deve ganhar, não é? Calma. Ferroviário deve ganhar, mas estamos afetos ao setor empresarial do Estado. Sim. Isto é para dizer já de seguida. Porque, para descontos, somos função pública. Somos setor empresarial do Estado. Temos os ordenados congelados há 5 anos, temos a progressão de carreiras congelada há 5 anos e tudo o resto. Temos o CS obrigatório. Sim, Rui Galriça, acredito que não é só o funcionalismo público que tem os ordenados congelados. E para quê? Qual foi o resultado destes roubos todos? O subsídio de Natal em duodécimos, etc, etc, muitos etc. Qual foi o resultado deste governo bandido? IMI, vamos falar do IMI, Rui. Pronto, o IMI novamente. Agora eu pergunto uma coisa. Porquê é que eu, sendo uma mulher desempregada, ou seja, na maior empresa deste país, não tenho direito a uma redução, não tenho filhos, infelizmente não tenho filhos, não tenho direito a uma redução do IMI. E, por outro lado, eu faço outra pergunta aí ao Sr. Doutor. Porquê é que os bancos, com toda a sua ostentatividade, naquelas agências megalómanas, cheias de XPTO... Sim, Rui, força, vá. Não lhes é cobrado o IMI. Compreende? Mas quem é que diz que não pagam o IMI? Se for alugado, as instalações Há muitas instituições... Rui Galriça, vamos ser honestos também. Muitas instituições bancárias... um bocadinho diferente do som enquanto a imagem. Mas pois, é porque está a ouvir-me pela televisão em vez de ser pelo telefone. Mas muitas das instituições que, se não forem deles os prédios, pagam renda, setor, e, portanto, o senhorio paga IMI. Com certeza, que aí não há nenhuma isenção. Não há nenhuma isenção. A pergunta que eu faço sucintamente. Sim, pode. Espera aí, Rui. Eu gostava de dizer uma coisa que tem pouco a ver com isto, mas só 2 observações. Mas já não acho esta linguagem adequada de chamar ladrões e que estão a roubar aos políticos portugueses em geral. Portanto, é a primeira nota que não parece muito desajustada. Não é. E, por outro lado, acho desculpe lá o termo, mas de um egoísmo enorme, imediatamente a seguir fazer a pergunta e eu não tenho o direito ao IMI. Desculpe lá este desabafo, mas as coisas também são como são. Acho que os portugueses também têm que começar a pensar que os políticos não são todos ladrões e não são efetivamente. Há 39 anos esta parte. Rui Galriça, quando me fala nos 39 anos atrás, eu fico às vezes um bocadinho arrepiada e assumo aquilo que digo. Como sempre assumi, porque há 39 anos, há aí há um ano que não conta.
não é? Pois, lamento, mas foi quando também se cometeram algumas ilegalidades, nomeadamente, não sei se defende novamente a ocupação de casas e de quintas e de herdades. De empresas. Estava a falar na reforma agrária? A reforma agrária não foi. Eu defendo a reforma agrária, mas não é com ocupações selvagens. Muito honestamente. Rui Galriça, muito obrigada. E lá está a ver com a tal solidariedade, a mesma que o Rui ontem falava sobre, sobre os imigrantes. Bom, os imigrantes, as pessoas de tão esquerda que às vezes só pensam neles, se deviam ser as pessoas a dar exemplos. Peço imensa desculpa, também tenho o meu direito a desabafar. Vítor Gonçalves, boa tarde. Deixe-me ver de onde é que está a falar. De Cascais. Olá, Cascais. Olá, boa tarde, desculpe. Eu estava a ver e ouvi-la. Igualmente. E o seu convidado mais ou menos como se diz, não é? Porque ele foi de um governo que destruiu o país, foi do governo do António Guterres. Bem, toda a gente destruiu qualquer coisa também, Vítor Gonçalves. O governo do António Guterres, o governo do Cavaco Silva foram os governos que destruíram o país. Acabou, é verdade. Agora, eu gostava de perguntar a esse senhor, gostava de ver mesmo frente a frente, e perguntar a ele para que as pessoas podem pagar IMIs. Vítor Gonçalves, também pagava a contribuição autárquica, certo? Sim, mas tem ordenados e agora está mais grave, atenção, minha senhora. Senhora, agora está mais grave que antigamente. A senhora sabe muito bem. Eu? A senhora calcula muito bem que agora está mais grave, pessoas sem ordenados pagarem, e eles estão exigindo mais pessoas pagarem IMIs. Vítor Gonçalves, o que é verdade é que, assim, infelizmente, e fazemos parte de... Eu faço parte de uma geração, por exemplo, em que era mais barato comprar uma casa do que alugar uma casa. Exatamente. Eu, muito honestamente, assim, eu não queria uma casa, comprar uma casa para nada, que ainda estou a pagar. O que é verdade é que também não havia casas para alugar e quando havia eram muito mais caras. Não é? Olha, eu moro numa casa que o meu pai morreu há uns meses, aqui em Cascais, está a ver? Aqui em Cascais, que não tem piscina, mas nós estamos a pagar mais de mim do que casas sem piscina em Cascais. Mas pode pedir a avaliação. Mas o que é que vale? Eu venho cá. Vale. Olha, eu pedi a avaliação da minha. Está bem? Ok, tudo bem. Pedi a avaliação da minha e foi diminuída. Porque, lamento, mas às vezes temos que nos mexer e exigir avaliações. Vítor Gonçalves, pronto, é sempre o IMI, muito obrigada, e será sempre bem-vindo, como é óbvio. O que é verdade, Sr. Doutor, pronto, estamos quase a ser atacados, no bom sentido, como é óbvio, pelos nossos telespectadores. O IMI, eu continuo e insisto em dizer que acho que é um imposto tonto, muitas vezes sem sentido, que é para ajudar as câmaras municipais. Agora, estas exceções vêm levantar todos estes problemas, claro, porque é isso que estava o doutor a dizer, e eu, porque nós, os portugueses, e incluo-me também, quando nos toca a porta, vamos parar, não é? Não é um problema do IMI propriamente dito, é um problema das exceções que foram criadas. Exatamente. E das isenções subjetivas que estão a ser criadas no IMI. Estas e outras. Exatamente. É esse o problema. Agora, relativamente aos impostos, ninguém gosta de os pagar, não é? E o problema é que eles existem por causa da despesa pública. Aliás, é curioso, lembro-me sempre de uma frase de um professor muito conhecido na área aqui jurídica de Coimbra, que dizia uma coisa muito interessante e que sumariza um pouco estas coisas, que é o seguinte: as finanças públicas distinguem-se das finanças privadas pelo seguinte, é que enquanto nas finanças privadas são as receitas que vão determinar as despesas, nas finanças públicas são as despesas que determinam as receitas. E, portanto, isto aqui exemplifica, quer dizer, o Estado tem facilidade em arranjar receitas, mas até determinado limite, porque a partir desse limite, de facto, mata a galinha dos ovos de ouro, não é? E, portanto, os impostos deixam de gerar receita. Esperemos que um dia, talvez neste país, se chegue a um consenso e se arranja um imposto que englobe. Essa palavra é que é importante, é que tem que se arranjar um consenso, facto, entre os maiores partidos portugueses para se escolher uma estratégia de fundo para estas matérias também. Doutor Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada por ter estado neste discurso direto, aceso, como sempre, e nós
gostamos. Já a seguir é a jornalista Rita Rodrigues que atualiza toda a informação. Eu prometo voltar amanhã, às 10 da manhã, com mais Discurso Direto. Continuem connosco, nós estamos sempre aqui para si.